JavaScript, a linguagem de programação que é tão simples quanto falar o nome de todas as 32 espécies de axolote que existem no mundo, ou pelo menos tentar. Hoje ela é uma das linguagens de programação mais usadas no mundo, principalmente na programação de sites. Praticamente todo site que você acessa usa JavaScript para fazer as coisas acontecerem na tela, seja botões funcionando, formulários enviando dados, animações, jogos e várias outras coisas. E nesse vídeo eu e meu amigo Felipe vamos te ensinar a programar do zero em JavaScript. Mas antes de começar, precisamos dar alguns avisos. Primeiro, a gente espera que você já tenha visto um pouco de lógica de programação, porque isso vai ajudar bastante a você entender melhor. Se você ainda não viu lógica, vale a pena estudar antes de ver esse vídeo. Segundo, a gente vai usar o VS Code, Visual Studio Code, para ensinar JavaScript. Porém, atualmente no mercado existem diversas outras ferramentas de programação e tudo mais que pode usar. Mas a gente vai usar o VS mesmo porque a gente já está familiarizado. Terceiro, no VS Code, tudo que você for escrever que seja em JavaScript pode ser no arquivo .html, mas é preciso que fique entre as tags script. Quarto, existem diversas maneiras para receber dados do usuário ou mostrar dados. Usaremos prompt para receber dados do usuário e documento.write para mostrar. Porém, mais futuramente a gente vai usar também o input. Acho que não estamos mais esquecendo de nada, então sem mais enrolação, vamos começar. A primeira coisa que precisamos aprender em programação são as variáveis. Elas são basicamente lugares onde o computador guarda as informações. Pense nelas como pequenas caixas com nomes. Dentro dessas caixas podemos guardar valores como nomes, números, textos ou resultados de cálculos. Variáveis podem ter os seguintes tipos: string, que é definida por um texto que fica entre aspas duplas, caractere, que é um caractere que fica entre aspas simples, inteiro ou int, que é um número inteiro, ou seja, sem ponto e também sem aspas, porque se ele for colocado entre aspas, ele vai assumir um valor de string, e aí não vai dar para fazer operações matemáticas com ele. Real, que são números reais, e aliás em linguagens de programação, usa no lugar de vírgula, em números reais, o ponto, porque segue a escrita americana, e lá eles usam ponto ao invés de vírgula. E nos reais, também segue a mesma lógica dos números inteiros, sem aspas neles. E para finalizar no último tipo, o boolean, que é verdadeiro ou falso, 0 e 1, ligado, desligado, bem fácil e bem intuitivo. Em outras linguagens de programação, você precisa definir o tipo da variável que vai usar com cuidado, só que no JavaScript não se tem essa preocupação. O único perigo é você tentar somar 10 com 5 e aparecer 105 na tela, aí bate o desespero já que você colocou o número inteiro entre aspas. Mas agora observe esse script. Aqui nós criamos duas variáveis, uma chamada nome e a outra idade. Depois colocamos valores dentro delas e esse processo ele se chama atribuição de valor. No JavaScript existem três formas de criar variáveis. Pode ser com var, let ou const. O var era muito usado antigamente, só que hoje em dia ele quase não é mais utilizado. Então pode deixar ele para lá e jogar pela janela aí. Hoje nós usamos principalmente o let quando o valor pode mudar e const quando o valor não deve mudar. Por exemplo, aqui estamos dizendo ao programa que o valor de π não deve ser alterado e sempre será 3,14. Variáveis podem mostrar os seus valores na tela. Novamente no caso desse script que mostramos, se eu fizer desse jeito, colocando a variável nome e concatenando, vai mostrar o valor dela, que é João Lucas nesse caso. Para concatenar é simples. Primeiro, todo o texto que vai ser mostrado e não muda, vai entre aspas duplas. Daí você vai poder usar vírgula ou símbolo de mais antes e depois da variável, caso vai escrever algo depois, e se não, só usa no início. Daí depois é só fechar os parênteses e assim se concatena. Agora que sabemos guardar valores, precisamos aprender como trabalhar com eles. Assim como na matemática, podemos fazer operações. Por exemplo, aqui estamos somando dois valores e colocando o resultado na variável soma. Os operadores matemáticos mais comuns são soma, que utiliza o mais, subtração, que utiliza o menos, multiplicação, que utiliza o ponto, divisão, que utiliza a barra, e também tem outros diversos com funções específicas, como por exemplo porcentagem, que ele serve para pegar o resto de uma divisão. Basicamente o que sobra quando você divide um número, mantendo ele como inteiro. Também existem operadores de comparação, eles servem para comparar valores. Aqui nesse exemplo, verifica se a idade é maior ou igual a 18. Agora, alguns operadores de comparação são maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Esses operadores vão ser importantes quando o programa precisar tomar decisões. Agora eu vou passar por uma questão que muita gente às vezes acha que é difícil, outros acham que é fácil, que é a questão do i e do ou. No JavaScript usamos o i representado por esse símbolo e o ou representado por esse outro símbolo, para combinar condições. O i só vai ser verdadeiro quando todas as condições forem verdadeiras. Por exemplo, nesse código aqui, precisa ter 18 anos e carteira para poder dirigir. Já o ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma condição é verdadeira. Nesse exemplo, basta ter dinheiro ou cartão para poder mostrar na tela pode comprar. Resumindo, no i você precisa que tudo seja verdadeiro.
Já no OR você precisa que pelo menos uma condição seja verdadeira. Agora vamos aprender como fazer o programa tomar decisões. Para isso usamos o if. A estrutura dele é bem simples. O if, depois os parênteses e depois as chaves. O que a gente colocar dentro dos parênteses vai checar se é verdadeiro ou não. E se for verdadeiro, o que está dentro das chaves vai ser executado. Basicamente aqui a gente está dizendo para o computador: se a idade for maior ou igual a 18, mostre essa mensagem. Nesse caso em específico só possui um caminho possível, porém a gente pode utilizar mais caminhos usando o else. Agora nesse exemplo o programa pode seguir dois caminhos diferentes, que são caso a idade seja maior de 18 ou caso seja menor de 18. Você pode estender o if o quanto você quiser. Para fazer isso é assim: você usa o if, daí depois else if e vai repetindo o quanto quiser. No fim, no último, você usa o else para acabar. Eu só sugiro você não usar muito isso porque deixa o código meio bagunçado. Outro tipo de estrutura de controle é o switch. Ele é usado quando temos várias possibilidades diferentes, mas com valores esperados. Como por exemplo naquelas agências de operadoras de telefone. Você vai no seu celular, liga para elas e a atendente fala: diz que 1 para analisar o crédito, 2 para comprar crédito, 3 para trocar de linha e etc. A estrutura do switch em JavaScript é assim: primeiro você cria colocando o switch e depois a variável que você quer analisar o seu valor você põe dentro dos parênteses. Dentro das chaves do switch você vai colocar os case. À direita de cada um você põe o valor que é esperado da variável. Por exemplo, nesse caso a variável que está sendo checada é string. Então o valor que você precisa esperar em cada case é um string. Não faz sentido você ter uma variável que vale tim e colocar case esperando um número inteiro. E também fica atento se o valor esperado no case vai ser igual ao digitado. Nesse caso tudo está maiúsculo. Por exemplo, se a variável tim estivesse escrita em minúsculo ou com T maiúsculo, já não encaixaria nos cases, mas sim no default. Mas calma que já eu explico ele. Depois do case e o valor esperado, você põe 2 pontos e depois o código que vai ser executado. Nesse caso, mostrar na tela a sua escolha. E para finalizar, você coloca o break. Ele vai separar os casos. Você pode colocar quantos cases quiser seguir nesse estilo que eu te mostrei, mas o importante é que o último, no lugar de case, seja default. Ele é basicamente a lata de lixo. O que não encaixou em nenhum dos outros cases vai nele. Agora uma dica importante: mantenha sempre o código indentado. Usar espaçamento e indentação ajuda muito a entender o código depois. Se o código ficar bagunçado, nem o programador entende direito o que está acontecendo. Agora imagine que queremos repetir uma ação várias vezes, por exemplo, mostrar os números de 1 até 10. Seria muito trabalhoso escrever várias linhas de código repetida, tipo documento write 1, 2, 3 e vai embora até chegar no 10. Daí é por isso que usamos estruturas de repetição, também chamadas de loops. Elas permitem repetir um bloco de código automaticamente várias vezes. As três principais estruturas de repetição no JavaScript são for, while e do while. Agora eu vou explicar como funciona cada uma para vocês. Primeiramente o for. Ele é uma estrutura de repetição muito usada. Normalmente é usado quando nós sabemos quantas vezes queremos repetir algo. A estrutura básica do for é assim: for, parênteses e chaves. Dentro dos parênteses possuem 3 elementos que são divididos com ponto e vírgula. Mas agora vamos ver um exemplo real e compreender cada parte. Let i igual a 0. Aqui criamos uma variável que vai ser o valor inicial. Nesse caso vai começar em 0. Depois do ponto e vírgula tem i menor que 5. Isso significa que o loop vai continuar enquanto i for menor que 5. Quando i for igual a 5, o código vai parar. Depois do último ponto e vírgula, no final agora temos o i mais mais. Isso significa que a cada repetição o valor de i vai aumentar em 1. Então esse código vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4 e depois parar. Mas nessa parte do final também pode ser escrito i igual a i mais 2 ou i igual a i mais 3, que no caso vai marcar o salto que vai dar. No código que usei de exemplo vai indo de 1 em 1, mas por exemplo se você quiser mudar para 2 e começar com o valor 0, vai mostrar 0, 2, 4, ou seja, os números pares. Agora o while, ele também é usado para repetição, mas ele funciona de uma forma um pouco diferente. Ele executa o código enquanto uma condição for verdadeira. A estrutura dele é basicamente assim: while, parênteses e chave. Dentro dos parênteses a condição e dentro da chave o código que será repetido. Mas agora um exemplo que acontece é o seguinte: primeiro criamos a variável com o número valor 1 e depois o while verifica se o número vai ser menor ou igual a 5. Se isso for verdadeiro, ele vai executar o código. Depois a gente aumenta o número com o número mais, ou no caso o nome da variável. Então ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5 e quando o número virar 6 a condição vai deixar de ser verdadeira, logo o loop para. Agora uma coisa bem importante que eu preciso avisar: se você esquecer de alterar o valor da variável dentro do while, ele pode virar um loop infinito e o programa nunca vai parar de rodar. Então lembre-se sempre de colocar o mais. Agora o do while, ele é muito parecido com o while, mas a principal diferença é que o código executa pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. A estrutura dele é basicamente o do, chaves,
No final você coloca o while e depois abre parênteses e coloca a condição. Nesse caso ele funcionará parecido com o while e vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, mas a diferença é que o do while executa primeiro e verifica depois. Agora, resumindo tudo, o for usamos quando sabemos quantas vezes vamos repetir algo, o while usamos quando queremos repetir enquanto algo for verdadeiro, do while igual ao while, mas executa pelo menos uma vez antes de verificar. Agora só uma curiosidade interessante, sabia que se você pedir para o computador repetir algo 1000 vezes, ele faz isso em poucos segundos? Porém, se por acaso você pedir isso a um humano, provavelmente ele vai pedir demissão. Opa, bom dia galera. Então vamos dar uma olhadinha em vetores. Para entender o que é um vetor, imagine que você precisa pegar o valor de notas escolares, ou seja, múltiplos valores, porque sempre vai ter mais de uma matéria, e você teria que fazer, teoricamente na programação que a gente vem aprendendo até agora, fazer muitas variáveis para guardar cada nota. Em vez disso, usamos um vetor. Um vetor consegue armazenar dentro dele diversos valores em vez de apenas um. Você cria um vetor da mesma forma que cria uma variável, porém utiliza colchetes para definir que é um vetor. E então depois disso coloca os valores separados por vírgula. Então agora vamos para as manipulações de um vetor, que é armazenar e definir seus valores, assim como também pegar suas informações. A primeira função que eu estarei falando é o push, ou seja, quando você inicializa um vetor e você quer atribuir um novo valor para ele, você consegue utilizar o push. O push adiciona um elemento no índice final do vetor. Um índice nada mais é do que a posição de cada elemento dentro de um vetor. Vejamos como exemplo um tabuleiro de xadrez. Dentro dele temos a altura e a largura do tabuleiro. Para um vetor em específico, olharemos apenas a largura e enumerar ela para saber a posição de cada peça. Há uma observação: sempre na programação começamos a enumerar a partir do número 0 em vez do número 1. Já nesse outro exemplo, nós formalizamos a ideia do tabuleiro de xadrez com código JavaScript, e fica de mais fácil entendimento do que já foi explicado. Para calcular um índice é bem simples. Por ele começar por 0, ele sempre será a quantidade de elementos totais de um vetor, ou seja, a quantidade de valores que há dentro de um vetor menos 1. Continuando as funções, temos a função pop, que serve para tirar o último item de um vetor. Em outras palavras, enquanto o push adiciona um item no final, o pop retira. Existe também a função unshift, que é como um push. Porém, uma vez que o push adiciona itens no final de um vetor, um shift adicionará no início do vetor. De uma forma mais simples, push sempre adicionará no final, um shift sempre adicionará no início de um vetor. Temos a função concat. No exemplo a seguir, declaramos dois vetores, vetor notas e vetor ocorrências. Caso precisarmos juntar esses dois vetores, temos a função .concat, que seria concatenação, ou seja, juntamos os valores de ambos os vetores. Também temos a função sort. Ela é relativamente mais complexa do que as outras funções do seu entendimento, porque é necessário um pouco de conhecimento sobre os tipos de variáveis dentro de um vetor. Mas a sua única definição é organizar os itens de um vetor de determinada forma, escolhida pelo usuário. No exemplo dado, organizamos do menor ao maior. Uma função, por definição, é um bloco de código que fará determinada ação. Para isso, ele fará três coisas: a entrada de dados que a função terá, que é relativamente opcional; o processamento, ou seja, tudo que a função vai fazer, tudo que a função tem o objetivo de fazer, tipo analisar, calcular, processar, tudo fica dentro do processamento; e a saída, que é o que a função vai retornar do usuário após o processamento. Na imagem a seguir, escrito na linha 8, definimos uma função. Para fazer isso, a gente usa function dizer _oi, assim que se define uma função, atribuindo a ela o nome function e depois o nome da função que a gente quer, nesse caso dizer _oi. Em seguida colocamos um parênteses. Esses parênteses, como está escrito lá em cima, é os dados de entrada que a função pode precisar. Isso quem define é você. Como eu falei anteriormente, isso é opcional. A função não precisa obrigatoriamente receber um parâmetro para funcionar. Nesse caso, também a função não usará nenhuma entrada. Para finalizar uma função, nós fechamos as chaves e depois, isso é extremamente importante, a função ela nunca vai se ativar sozinha. A gente deve chamar a função para que ela funcione, como fazemos na linha 15. Agora um outro exemplo usando parâmetros de entrada. A função usará como entrada as letras A e B, e depois, no processamento, ou seja, dentro das chaves, iremos retornar ao usuário a soma de A mais B. Fechamos as chaves, chamamos a função e declaramos como parâmetro inicial os números 6 para a variável A e 7 para a variável B. Por conseguinte, a função deverá retornar a soma desses dois números.
Como exemplo final de tudo que vimos hoje, vamos finalizar analisando uma calculadora feita unicamente com JavaScript. Criamos a função calculadora, que não recebe nenhum parâmetro. Dentro das chaves, ou seja, dentro do processamento, criamos 3 variáveis. Num1, que é número 1, representativamente. Oper, que é operador, ou seja, multiplicação, adição e por aí vai. E num2, que é número 2. Utilizamos o prompt para pegar os valores desejados pelo usuário. Contudo, se você for atento, vai perceber algo relativamente esquisito, que é na declaração da variável número 1 e número 2 está escrito o nome number antes do prompt. Isso serve para que o comando só funcione caso o usuário digite valores do tipo número, evitando assim bugs caso o usuário inserisse um texto, por exemplo. Após a variável número 1, temos a variável oper, ou seja, operação. Ela será útil para a gente saber que operação o usuário tem que fazer com os números, ou seja, que operação o usuário deseja fazer com aqueles números específicos que ele está definindo para a gente. E depois o número 2, que é o segundo número. Então agora a gente vai ignorar a linha 8 porque ela não tem muita importância para o nosso exemplo e vamos para as condicionais. Todos os casos condicionais que a gente tem aqui vão funcionar com a mesma lógica, que a gente vai explicar a partir dos exemplos a seguir. Caso o operador atribuído pelo usuário for igual ao símbolo de mais, como o primeiro exemplo, ele somará e voltará para o usuário o resultado da soma. E esse mesmo método segue para todos os outros operadores matemáticos. Perceba que o padrão é o mesmo, mudando apenas o que ele irá fazer. Ah, só um detalhe, uma atenção especial ao divisor. Números não podem ser divididos por zero. Por isso, caso o usuário coloque um número, depois coloque que esse número será dividido por zero, o sistema para. E assim a gente vai indo até chegar no caso final, que é caso o usuário não tenha colocado valores reconhecíveis ou algum erro tenha acontecido. Em ambos esses casos, retornará que nenhuma operação está disponível no momento. E a gente ainda pode melhorar esse algoritmo de calculadora, colocando uma quarta variável junto com as 3 primeiras. No caso, um vetor, que a gente vai chamar de histórico. Esse vetor vai nos possibilitar armazenar o histórico de resultado das operações feitas pelo usuário em cada if. Colocamos que no final da operação adicionaremos o valor da operação ao final do vetor que inicialmente começa vazio, utilizando o método push. E com isso você acabou de aprender a base de programação em JavaScript. Claro que a linguagem tem muito mais recursos, mas esses conceitos já são suficientes para você começar a criar programas simples. A partir daqui você pode aprender coisas como manipulação de sites, criação de sites interativos, uso de APIs e até desenvolvimento de jogos. Mas tudo começa com essa base que você viu hoje. Bem, eu agradeço por você ter visto esse vídeo até o final, agradeço também ao meu amigo Felipe por ter participado desse vídeo comigo e ter ajudado em tudo. Peço que caso você tenha gostado do vídeo e deseje ver mais conteúdo desse tipo, curte e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.